Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quinto vídeo da nossa série aqui de reflexões, né, de 30 vídeos com reflexões no Evangelho de Mateus. Aqui é o Cleto Faria e hoje nós vamos falar da passagem de Mateus 17, verso 20. Nessa passagem, um pouco antes desse episódio, houve uma situação ali com os discípulos de Jesus e ele, em que chegou um jovem possesso e eles não conseguiram expulsar o demônio desse jovem. E aí Jesus chegou ali, é, diante do jovem, expulsou o demônio, tudo ficou bem, e aí os discípulos vieram com uma indagação. Ah, mas Jesus, por que que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele jovem? E aí Jesus vem e diz: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esse monte: passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos será impossível. Então aí Jesus cita esse verso que está em Mateus 17, 20. Então vamos falar um pouquinho sobre fé. A questão é, a fé é algo que cresce, é algo que aos poucos vai aumentando, vai crescendo. É uma experiência pessoal na sua relação com Deus, porque primeiro você precisa de fé para crer em Deus. Muitas pessoas acreditam de uma maneira objetiva, sabem, existe um Deus, eu sempre ouvi falar que Deus existe, eu sempre ouvi falar que Deus cuida de mim, na minha família tem uma cultura religiosa de acreditar em Deus, seja ela de que religião for, então eu acredito que tem um Deus. Isso a maioria das pessoas acreditam, principalmente num país como o Brasil, que é um país predominantemente cristão, a maioria das pessoas vai falar para você, se você perguntar assim na rua, você acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma relação próxima, íntima e profunda com Deus. Permitir com que Deus faça parte totalmente da sua vida e que a sua vida esteja no controle de Deus. É uma situação diferente. Aí é uma questão muito mais subjetiva, muito mais pessoal, muito mais íntima. Aí sim você precisa de uma fé mais sólida, porque você precisa crer nessa imagem que está aqui, que é a imagem da cruz, entender o que é o sacrifício de Cristo nessa cruz. Só assim você consegue uma entrada na presença real e profunda de Deus, em que Deus toca o seu espírito profundamente. Aí você precisa realmente de uma fé maior. E na medida que você se relaciona com Deus, você precisa ir solidificando a sua fé, porque no início da caminhada Deus se manifesta para cada um de nós e você vai vendo isso, e você vai experimentando, mas a sua fé ainda é uma fé pequena, é uma fé que ainda não é sólida. Na medida que vão passando os anos, o tempo, e você vai caminhando com Deus e tendo mais experiências e necessitando de mais respostas, e você vai encontrando essas respostas e vendo a ação concreta de Deus, a sua fé vai aumentando e vai ficando cada vez mais sólida. Então, aqui nesse caso, era o caso dos discípulos. Então, Jesus falava: ó, a pequena fé de vocês ainda não permite que vocês façam essas coisas maiores. Porque se vocês tivessem uma fé como um grão de mostarda, que a semente do grão de mostarda é pequenininha, muito pequena, e com o tempo essa semente vai crescendo até formar uma árvore, uma planta grande. Então, aqui é uma metáfora, né? Uma ilustração que Jesus usa
para dizer, olha, se fosse uma fé até pequena, conseguiria fazer grandes coisas e mover a mão de Deus a fazer grandes coisas. Mas esse é um processo, tanto que os discípulos estavam ali andando com Jesus, conhecendo ainda Jesus, vendo o que Jesus fazia, ainda estavam ainda naquela imaturidade, né, naquela inocência, muito mais à frente que eles realmente começaram a fazer grandes coisas e ter a sua fé mais solidificada. Então isso é importante a gente entender, são processos, é uma caminhada. Então a fé, ela não é apenas acreditar, mas ter confiança, ter convicção no poder de Deus, na grandeza de Deus, na ação de Deus. Isso é diferente. Uma coisa é eu crer porque me falaram que existe, né, desde criança. Outra coisa é eu crer e querer me aproximar profundamente de Deus para que a minha vida seja totalmente permeada por isso, né? E outra coisa é eu ter convicção em tudo que vem da pessoa de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. É eu crer na palavra de Deus como algo vivo. Então isso vai exigindo cada vez um grau mais sólido e maior de fé, que é o que acontece na vida da gente. Os processos se desenrolam com o tempo, as coisas maiores vão vindo com o tempo. Por exemplo, você é um profissional que começa a sua vida trabalhando, no início você ainda tem muito que aprender, tem imaturidade, tem inseguranças. Você se torna um bom profissional reconhecido, com uma remuneração grande, boa, com o passar do tempo, depois de alguns anos, experiências, erros, acertos, é, coisas que você vai aprendendo, desenvolvendo, estudando, tendo cada vez mais experiências, ocupando cargos maiores que te levam a um grau maior de conhecimento. Isso tudo é o que forma a sua vida, é o que te faz um profissional renomado, um profissional com solidez de conhecimento. Então, na nossa caminhada com Deus acontece a mesma coisa. Tanto que mais para frente os discípulos já estavam tão mais maduros na própria relação deles com Deus, como na questão da fé, que eles foram usados para espalhar o evangelho por tantos lugares, né, e atingir muitas e muitas pessoas, tanto que o evangelho está aí até hoje como um caminho para você conhecer profundamente a Deus. Então, nada é impossível para aqueles que possuem fé verdadeira, mesmo que pareça uma tarefa difícil ou impossível. Às vezes você imagina que, poxa, resolver essa minha questão, acontecer tal coisa, pode parecer impossível. Como às vezes milagres que acontecem, pessoas que muitas vezes são curadas sobrenaturalmente pelo poder de Deus, e tantas outras coisas que acontecem que que a gente muitas vezes, né, não sabe em volta aí do mundo. Jesus, por exemplo, que multiplicou pães, curou pessoas, expulsou demônios, fez tantos e tantos milagres, tantas coisas. É, isso é possível. Agora, a fé tem que ser sólida, a fé tem que estar realmente depositada é, e de uma maneira que realmente eu creia no poder e na ação de Deus. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar com você hoje, que você saiba que a fé que você tem pode realmente mover muitas coisas, fazer muitas coisas, mas que você precisa buscar isso, buscar na presença de Deus, na sua caminhada com Deus, nas suas convicções, nas suas meditações, na sua leitura e estudo das Escrituras, que essas coisas são reais e elas são possíveis. E claro, depende muito da vontade de Deus, do propósito de Deus. Às vezes eu posso pedir para Ele muitas coisas e elas podem não acontecer porque aquele não é o momento de Deus, não é aquilo que Deus quer que aconteça por alguma razão. Então, a gente também tem que estar aberto a, a,
a essas questões que muitas vezes podem até fazer com que a gente acredite, ah, não, então realmente Deus não está agindo, as coisas não estão acontecendo. Não, às vezes o momento não é o ideal, não é o adequado, as coisas no coração de Deus podem estar diferentes do que no nosso coração. Então a gente tem que ir também aprendendo a identificar e a discernir isso. Agora, mais do que tudo, a gente precisa usar a nossa fé para aquelas coisas que são realmente importantes, não para às vezes para as nossas para os nossos desejos que são muito mais humanos, muito mais de vaidade do que qualquer outra coisa. Deus está preocupado e interessado em mudar o ser humano, a nossa natureza, que ainda tem tanto erro, tanto interesse, tanta perversidade. A gente sabe que vivemos num mundo bem complexo, cheio de problemas, cheio de ganância, cheio de interesses de poder, e Deus não é esse Deus. Deus é um Deus que quer trabalhar a identidade dele em cada um de nós. E é preciso fé para isso também, para a gente ter a tranquilidade que Deus está trabalhando em cada um de nós para que o reino dele se instale, para que a gente tenha a esperança, mesmo vivendo às vezes momentos de caos, a esperança de que Deus está preparando um reino de paz, de justiça e de alegria para aqueles que o amam e aqueles que desenvolvem a sua fé. Então, eu espero que essa reflexão te ajude, que você possa pensar e ir trabalhando para que a sua fé fique cada dia mais sólida, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e que a graça de Deus esteja aí com você. Tchau, tchau.